Bom sábado aos irmãos. É com grande prazer, né? É um grande prazer estar aqui à frente, uma responsabilidade muito grande de compartilhar com vocês, né, uma mensagem de Deus. Eu falei com o Silvio, né, o título da mensagem de hoje, uma nova criatura. A palavra diz, né, que quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos uma nova criatura. Mas tempos atrás, irmãos, os jornais contaram um caso de uma menininha, né, que criara um filhote de onça. Eu acho que aqui muitas crianças e muitos jovens, né, têm um animalzinho de estimação, né, talvez um gatinho, um cachorrinho, né, ou qualquer outro tipo de animalzinho. E essa moça não era diferente. Ela tinha poucos dias de idade, né, quando lhe foi dado esse filhote de onça. E a menina cuidava desse animalzinho com todo carinho, né, amor, dedicação. E os dois passavam muitas horas juntos, né, em animada brincadeira. Eu acho que muitos aqui que gostam, né, de ter animal de estimação, né, eu sei que a nossa querida Mirna ali tem cachorros, gato, né, é um zoológico, né. E eu também não sou diferente, irmãos. Eu gosto, mas eu gosto de um animalzinho um pouquinho maior, né. Eu gosto de cavalos. E eu tenho um cavalo. Só que faz muito tempo que eu não faço um carinho, não ando, não vejo o meu cavalo, mas eu tenho, né? Eu sei que ele está sendo muito bem cuidado. E essa moça, essa menina, né, quando ganhou esse filhote de onça, e tudo se torna grande, né? Nós éramos pequenos, hoje somos adultos, e animais também. E quando essa onça se tornou grande, né, com uma idade de 3 a 5 anos, a menina foi advertida, né, do perigo de brincar com essa onça, com esse animal selvagem. E ela, né, criada junto com o animal, ela havia por dizer assim: eu sou crescida com essa onça. E ela estava certa de que o animal nunca lhe havia de fazer mal algum. Ela dizia que todos os traços desse animal selvagem, né, daquele felino selvagem, haviam sido eliminados por causa da associação constante com pessoas. Mas um dia, né, ela já crescidinha, uma moça, brincando com esse animal feroz, feriu o dedo. Ela feriu o dedo. Lógico, quando a gente fere, sai o sangue. E esse animal, né, feroz, lambeu este sangue. E imediatamente, irmãos, ela derrubou essa garota e começou a mordê-la. E a menina, ela estava certa, né? Ela estava certa que a natureza da onça tinha se transformado por causa da associação com os humanos. Mas ela descobriu que o animal ainda possuía a natureza e o coração de uma fera. Mas o que isso tem a ver, né, com a palavra de hoje? Como eu falei para vocês, uma nova criatura. Eu estou falando sobre a nossa realidade, irmãos. Infelizmente, nós esquecemos, às vezes, da nossa natureza, da nossa criação. E esse caso ilustra a natureza do homem, né? O homem nasce
com a natureza basicamente pecaminosa. E é muito mais fácil para nós fazer o mal do que fazer o bem. Do que fazer o bem, é muito mais fácil nós fazermos o errado e o que é pecaminoso. É muito mais a gente fazer o que é errado do que o que é bom e justo. Nós não entendemos o porquê das pessoas, quando estudam a palavra de Deus, aceitam a Jesus, se batizam, tornam um membro fervoroso e de repente abandonam o caminho do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas esquecem da nossa natureza pecaminosa. Muitos também, quando estudam, têm a chance de fazer uma faculdade, né? De ter uma educação mais elevada, uma cultura melhor. Eles acham que isso também é superior. Desenvolve sim em nós, né, um comportamento mais apurado, mais refinado, sim, porque se torna conhecedor da cultura, né? Como eu posso falar? Evolui, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. Mas às vezes nós esquecemos da nossa natureza má, herdada de Adão e Eva. E isso permanece em nós, Senhor. Permanece em nós. Mas sabemos também que essa natureza má está com os dias contados, né? Nós sabemos que Jesus, quando ressuscitou, esteve lá com os seus apóstolos, né? Eles já estavam dispersos, uns já para outros caminhos, outros com medo, né? Se sentindo abandonado, sozinho. Jesus ressuscitou e reuniu, né? E falou para eles que ele ia, sim, voltar junto ao Pai, preparar lugar, né? E logo voltaria para buscar os seus, para nos buscar. E lá, ele falou que ele ia deixar um Consolador, que é o Espírito Santo. E ele declarou, né, aqui, dentro dessa palavra, desse livro sagrado, que a nossa natureza má, né, está com os dias contados, porque ele diz que quando ele voltar, nós seremos transformados num piscar de olhos. Conta uma outra história, irmãos, de um terno pai, um marido maravilhoso, né? Um marido exemplar, um marido dedicado à família, aos filhos, à esposa, ao lar. Eles também podem se tornar maníacos, furiosos, depois de tomar talvez uma dose de álcool, né, de cachaça. E dizem os psicólogos
que essas explosões se devem a impulsos recalcados, contidos pelo domínio próprio, mas que se irrompem quando esse domínio fica temporariamente anestesiado pelo álcool. Quantos aqui já não ouviram, né? Basta ligar a televisão nos noticiários, a gente vê namorados matando namorada, maridos matando mulher, maridos matando ex-mulheres. E isso está na nossa carne, irmãos, porque nós somos maus. Infelizmente, o pecado veio para cá e nós herdamos essa natureza má. Cristo, ele disse que os guias religiosos de seu tempo eram semelhantes, mesmo estando na presença do próprio Deus. Eles eram semelhantes. E isso está relatado na Bíblia, no Evangelho de Mateus. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Capítulo 23, no versículo 27. Mas antes de lermos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, querido Pai amado, nós abrimos o livro sagrado e pedimos a bênção do Teu Santo Espírito, Pai, para que Ele limpe a nossa mente dos pensamentos mundanos e abra o nosso coração para que possamos entender o que o Senhor tem para nós no dia de sábado, no dia de hoje. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Como eu falei, capítulo 23, versículo 27. E diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Quem era os escribas e fariseus? A própria Bíblia diz que eles eram os doutores da lei, os entendidos. E assim continua Jesus falando: hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Isso somos nós, irmãos. Talvez porque estamos aqui, podemos nos achar melhor que os outros. Infelizmente, nós somos assim. Achamos, porque estamos procurando a salvação através da palavra, através do convívio entre os irmãos, mas esquecemos, irmãos, que somos pecadores, igual a qualquer um, ou talvez pior, porque sabemos e conhecemos a verdade. Para estarmos em paz com Deus, irmãos, é preciso que estejam perdoados os nossos pecados. Talvez tenhamos pecados escondidos, talvez de mim, talvez do pastor, talvez dos líderes. Mas nós esquecemos que o nosso Deus está em todo lugar. O nosso Deus é onisciente e onipresente. Ele é poderoso. Ele conhece o nosso coração. Mas é mais do que isso, irmãos. Para estarmos em paz, precisamos nos transformar a essa natureza má que produz esses pecados. E como nós vamos conseguir transformar
essa nossa natureza má. Nosso querido irmão Ailton falou, ali na escola, na minha classe da escola sabatina. Através de joelho no chão, irmãos. Através de oração. Através de clamarmos ao Senhor misericórdia pelos nossos pecados. Assim nós seremos transformados. E pedirmos o perdão pelos nossos pecados. Ah, mas eu não peco. Quando você fala que não peca, já está pecando, irmãos. Porque nós somos pecadores. Nós não podemos esquecer da nossa natureza pecaminosa. E a Bíblia também diz o que é impossível para nós, pecador. Vamos lá para Jeremias. Jeremias. Um livro do profeta Jeremias, no capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. O versículo 23. Minha Bíblia diz assim: pode acaso um etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Mas o que isso tem a ver? Será que eu, com as minhas forças, eu consigo me tornar um loirão de olho azul? Talvez um moreno de olhos verdes? Não, irmãos. Um leopardo, com aquelas manchas maravilhosas, que é a criação de Deus, a perfeição da criação de Deus. Uma zebra, que é um dos animais que, como eu falei para vocês, que eu gosto de cavalo. Desde criança, eu imaginava amansar uma zebra e andar nela. Imagina que maravilha, aquela pintura. E vocês sabiam que a pintura da zebra, da onça, do leopardo, são diferentes como a nossa impressão digital? Cada um tem uma. Isso é a perfeição. Isso é o Deus poderoso. Somente Ele tem esse poder de fazer essa maravilha. Outra pergunta: como descreve o profeta Isaías as boas obras que somos capazes de fazer? Vocês querem? Vamos lá em Isaías. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, o versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com um vento nos arrebatam. Essa é o que nós somos. Lá em Romanos, né? Lá em Romanos, no capítulo 7 fala, né? O apóstolo de Cristo, Paulo, o grande apóstolo, né? Que foi transformado, porque ele era um perseguidor quando era Saulo, né? Ele fala em Romanos capítulo 7 que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. E nós somos assim. Ah, mas eu não sou. Somos assim. Nós temos que reconhecer a nossa natureza. A palavra diz que até o bem que nós queremos fazer, isso vem do Senhor. Ah, mas
O vadão tem um coração imenso, um coração enganoso, um coração pecador, irmãos. A Bíblia diz qual ser a razão e por que a humanidade não obedece a Deus voluntariamente. Vamos lá no livro de Romanos, como eu falei, Romanos capítulo 8. Hoje nós vamos usar a nossa Bíblia. Hoje nós vamos estudar a nossa palavra, porque somente aqui nós temos todas as respostas. Romanos capítulo 8, versículo 6, 7 e 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito, a do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne podem agradar a Deus? Não podem agradar a Deus. Irmãos, nós sabemos que Paulo falou que tinha um espinho na carne, não falou? Nós também temos. Muitos aqui sabem que se eu não estivesse nessa igreja, onde eu estaria agora? Com certeza, a Mirna falou, lá atrás na padaria, é onde eu poderia estar hoje. Como eu estive há muito tempo ali, sentado nessa padaria em frente à igreja, bebendo com os queridos amigos, né? Aqueles amigos que incentivam a gente a se aprofundar no pecado. Talvez estaria sentado lá na beira da represa, pescando. Esta é a minha carne. Eu confesso a vocês. Ontem, eu cheguei do trabalho, minha esposa falou, toma um banho para a gente fazer o pôr do sol. E eu não fui tomar banho. Eu deitei na sala e fiquei mexendo no meu celular, porque eu não tive tempo de responder algumas coisas que me mandaram. E um amigo, me conhecendo, vamos pescar amanhã? Meu coração já ficou assim. Mas logo amanhã, né? E ele já falou, sua mulher não deixa. Eu falei, não é isso. Você sabe o compromisso que eu tenho no sábado. Mas a minha vontade era estar lá. Eu confesso a vocês. E se eu fazer o gosto da minha carne, será que eu agrado a Deus? Não. Nós sabemos que temos que lutar contra a carne. Todos nós temos um leão para vencer todos os dias, porque nós somos pecadores. Nós nascemos com essa natureza, infelizmente. Como pode um pecador perdido tornar-se filho de Deus? Como pode um pecador perdido se tornar filho de Deus? Isso está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Volta um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados. Nós sabemos que quem nos converte é o Espírito Santo. Arrependermos, temos que pôr o joelho no chão para pedir perdão. Não adianta eu falar, eu estou arrependido, mas não pedir perdão. E esse texto também, irmãos, nos diz que devemos arrepender-nos. Converter significa o quê? Mudar de direção. Andar na contramão. Se eu quero me tornar filho de Deus, eu tenho que andar na contramão do mundo lá fora. Eu tenho que escolher andar na trilha apertada. Deixar de andar no mundo, nas vias largas desse mundo. Que tudo pode, tudo é aceitável. Nós temos que nos converter. E converter quer dizer também, irmão, transformar-se. A nossa natureza carnal, transformar em natureza espiritual. É fácil? Com certeza não. Não é fácil. Mas a nossa parte, irmãos, é arrependermos. Essa é a nossa parte. Arrependermos dos nossos pecados. Ou entristecer-nos por os nossos pecados. Ficar triste. Por que será que eu fiz isso? E a parte de Deus é operar em nós essa transformação chamada de conversão. Essa é a parte de Deus. E com certeza, Deus está de coração aberto. Deus está feliz com quem abre o coração a Ele e pede a transformação do nosso ser. Como pode a nossa natureza transformar-se de carnal para espiritual, do modo que possamos ser aquilo que Deus deseja que sejamos? A Bíblia vai responder. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Volta mais um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui tem alguém que não deseja ver o reino de Deus? Eu creio que não. Eu creio que todos que estão aqui, e todos que estão assistindo, ou vão assistir, querem ver o reino de Deus. Mas como nascer de novo? Nós sabemos, né? A Bíblia vai explicar para nós também como consegue Deus esse renascimento espiritual. Volta mais um pouquinho, Evangelho de João também, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que promete Deus fazer se nos entregarmos a Ele? A Bíblia também responde. Vamos lá em Ezequiel.
Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, é o que nós temos, e vos darei um coração de carne. Vamos ler o 27 também. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Você quer ser filho de Deus? Dê a oportunidade para Deus trocar o nosso coração. Esse coração duro que temos. Por meio de quem, irmãos? Por meio de quem nos vem o livramento da natureza má? Vamos ver em Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus e a Jesus Cristo. Irmãos, quantas vezes nós temos fracassado em nosso desejo de seguir a Deus, de seguir a Jesus como deveríamos? Quantas vezes? Muitos de nós temos nos esforçado arduamente para fazer o bem. As nossas intenções, irmãos, podem até ser boas, mas procuramos fazer o bem sem a ajuda de Deus. Lá no começo eu falei que até o bem que nós fazemos, isso vem de Deus. E às vezes nós queremos fazer o bem sem o conhecimento de Deus. Será que vamos fazer o bem sem o conhecimento de Deus? Com certeza não. Nós esquecemos de quem somos. Nós esquecemos da nossa natureza carnal e pecaminosa, irmãos. Nós éramos dominados por paixões e hábitos contraídos, antes de conhecermos o divino plano da redenção. Jamais, isso eu queria que vocês guardassem em seu coração. Jamais poderemos vencer o diabo. Jamais. Nós, carnais, jamais com as nossas próprias forças. Unicamente pondo as nossas vidas na mão de Cristo, irmãos, é que podemos alcançar a vitória sobre os nossos pecados. E é somente por meio dele que podemos viver uma vida cristã vitoriosa. Sem Jesus, desculpe falar, não há vida. Sem Jesus, nós somos derrotados. Sem Jesus, somos perdidos. Nós necessitamos de Jesus. Dá-lhe hoje, irmãos, o vosso coração a Jesus. E experimentai a alegria e a paz que Ele nos proporciona ao convertermos numa nova criatura em Cristo. Abra o seu coração a Jesus. E experimente a paz que somente Ele pode nos dar. E é pelo Espírito Santo, irmãos, que o nosso coração é purificado.
E nós, como crente, se tornamos participantes da natureza divina. Então, por que não expressar esse desejo a Deus? Por que não expressar hoje esse desejo a Deus? De ser cristão, de ter uma vida conforme Ele deseja que tenhamos. Que Deus abençoe vocês. Que esse desejo de ser cidadão da nova pátria, onde nossos pensamentos não conseguem imaginar o que Ele tem preparado para cada um de nós. Se você tem esse desejo, abra o seu coração a Jesus, entregue a sua vida a Ele. Só assim nós teremos a vitória, irmãos. Somente através de Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Vamos ficar em pé. Vamos entoar este hino. Vitória em Cristo. Anjos lá cantando, e nós
Senhor, nosso Deus, querido Pai amado, obrigado, Senhor, porque deste o teu Filho para nos resgatar deste mundo caído, deste mundo de pecado, Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Aceite, Senhor, o nosso coração e nos transforme, Pai, desta vida má para uma vida de vitória em Jesus Cristo. E é em teu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém.